começar, a gravação iniciar, e vamos dar início à sessão da segunda turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão, amanhã, dia 2 de junho de 2020. Estão presentes os conselheiros Mário, Hermes Soares Campos, Martim da Silva Gerson, Ricardo Chegato de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonan Rocha de Medeiros, Juliano Fernando Aires e Rony Soares Anderson. Vamos começar pelo, não temos sustentação oral pela manhã, então vamos começar a passar a palavra para o relator Martim da Silva Gerson, relator do processo número 1 da pauta, Indústria de Madeiras, Nardir Morro. Ok, com a palavra o doutor Martim. Bom dia a todos. Passando então para o primeiro da pauta, Indústria de Madeiras, Nardir Morro, processo de final 2008-32. Fazendo um resumo do voto, tal qual é sugerido pela Comissão do CARF, aqui trata-se de um lançamento de ITR, onde o contribuinte alegou em recurso voluntário 3 matérias. As matérias discutidas aqui foram o VTN, foi declarado e não comprovado, a APP, foi considerada não comprovada, e a área de reserva legal, também não comprovada. Ele apresentou a impugnação, onde foi dado parcial procedência ao crédito tributário, mantendo-se, então, parcialmente o lançamento, e a parte que ele restou vencedora na primeira instância foi a área APP, o item B do meu voto. Eu faço questão importante, que o item B, então, que é a APP, já foi estabelecida pela origem com aquela que ele declarou. O item A, que é o valor do VTN, em impugnação, ele faz a impugnação ao VTN, porém, em recurso voluntário, ele não trata do VTN. Então, ele não reitera essas alegações em fase recursal. Então, vai se limitar o recurso à análise da área de reserva. Eu vou ler essa parte do voto, que é bem curta, em 5 parágrafos, aqui que eu acho que vai explicar bem, até explicar qual é por que eu fiz o voto no sentido de reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, que é isso que eu estou votando. Foi declarado pelo contribuinte 510 hectares, enquanto que a área apurada pela fiscalização foi 492,8 hectares. A contribuinte impugnou este item, fazendo inclusive constar na impugnação, a folha 48 dos autos, em quadro por ela elaborado, que haveria no imóvel a seguinte área: floresta nativa, reserva legal, artigo 16, Lei Federal 4.661/75, de 510 hectares. Aduz que a totalidade do imóvel está no Parque Nacional Serra de Itajaí. Por fim, deixa claro que está promovendo a impugnação total da notificação. Para comprovar as alegações quanto a essa matéria, anexa à sua impugnação laudo técnico, onde a folha 54 apresenta-se o seguinte resultado: floresta nativa, reserva legal, artigo 16, Lei Federal número 4771, de 510 hectares. A conclusão do laudo técnico, também a folha 54, foi no seguinte sentido: todas as fontes consultadas indicam que tanto as áreas de preservação permanente quanto a de reserva legal possuem hoje as mesmas dimensões que possuíam desde 2002. Salienta-se que, ainda que a folha 28 consta a matrícula do imóvel, na qual consta 2 averbações que serão relacionadas à impugnação do contribuinte quanto à glosa da reserva legal. Na averbação número 6 de 88, consta a averbação da reserva legal da área de 362 hectares, e na averbação número 7, consta a averbação da área equivalente a 148 hectares, como utilização limitada, constando que nessa área poderia ser feita exploração florestal. A soma dessas áreas perfaz os 510 hectares, o qual a contribuinte sustenta como sendo área de reserva legal, frisa. Em que tese ter havido impugnação total ao lançamento, tem como menção expressa na impugnação e no laudo técnico juntado em anexo a impugnação de que a área de reserva legal seria 510 hectares, não houve para a DRJ de origem a apreciação dessas alegações, pela a decisão de primeira instância tratando somente das matérias APP e VTN arbitrado. Diante disso, entendo que há omissão da decisão de primeira instância por não ter ela apreciado a impugnação no que tange a glosa da área declarada como sendo área de reserva legal, não podendo ser apreciada a matéria por esse conselho, sob pena de supressão de instância. De tal modo, impõe-se que seja declarada nulidade da decisão de primeira instância em razão do prejuízo de defesa da contribuinte, que deixou de ter seus argumentos analisados, prejudicando ainda a análise desses pela segunda instância administrativa, CARF, pois estaria ocorrendo devido à supressão de instância. Antes posto, voto por conhecer a nulidade da decisão de primeira instância, devendo os autos retornarem da RJ para novo julgamento,
devendo nesse também serem apreciadas as ligações do contribuinte quanto à glosa do tamanho da área de reserva legal. Então, não sei se todos entenderam o caso, né? Está bem claro que na impugnação que ele diz que impugna totalmente o lançamento, apresenta razões para o VTN, para a PP e para a reserva legal. No voto da RJ, eles não comentam em nada a área de reserva legal. Ela realmente não foi apreciada. Há uma omissão, né? Não cabe embargos de decisão de RJ. O contribuinte tem como alegar isso em recurso voluntário. Em recurso voluntário, ele não chega a dizer expressamente a palavra há uma omissão, mas ele diz a RJ se ateve a tal ponto, não apreciando este. Então, diz que é omissão, né? Então não é nem de ofício esse meu reconhecimento. E, de novo, ele pede a impugnação total do lançamento no recurso. Só que em relação ao VTN arbitrado, embora ele peça a impugnação total do lançamento, ele não apresenta razão nenhuma. Então, eu entendi que só estava em discussão aqui no recurso voluntário a matéria de reserva legal, a qual não foi apreciada pela decisão de primeira instância. A gente teve alguns casos parecidos, já que nos turma eu peguei exatamente o mesmo tipo da parte dispositiva, né, como constou em outro julgado já, para facilitar aqui ao Rony. Então, eu só tenho uma dúvida, Martim, tipo assim, foi essa reserva legal, ele já trouxe documentos demonstrando a verbação, já alguma coisa do gênero? Sim, eu consto isso aqui, eu mostro aqui que a folha 28, ali no meu quarta parte do voto do item C, a folha 28 consta a matrícula do imóvel, ou alguns são duas averbações. Isso tudo em fase de impugnação. Juntou o lado técnico a folha 54, também antes do julgamento da RJ. Já é impugnação. Se com o que você tem, porque a gente pode aplicar a súmula, talvez, já direto, se já tiver, tem a súmula relativa à reserva legal, se fosse direto, assim, tivesse comprovado claramente o que ele está postulando já está averbado, antes da ação fiscal, acho que poderia já dar provimento em função de aplicação de súmula. Eu tenho um voto alternativo já aqui, que é justamente nesse sentido, mais ou menos, né? Voto bem resumido, né? 2 parágrafos só, né? Mas seria no sentido de dar provimento, né? Mas a aplicação da súmula, eu não cheguei a citar a súmula porque eu fiz só 2 parágrafos, porque eu achei que seria acolher a supressão de instância. Mas meu entendimento seria de acolher, meu voto, né, seria que ele provou pela matrícula que há 2 averbações, a soma das 2 perfases de 510 hectares, declarar e pretende, e que, diante disso, eu acolho. Só que, por que eu achei interessante a supressão de instância? Porque, assim, ele tem uma averbação de 362 hectares, e ele tem uma outra que é de 148, a soma da 510. A área que foi considerada pela fiscalização foi 492 hectares. Há uma diferença aqui de 17,2 hectares. Não é assim, uma averbação constou, a outra não. Me parece, e não consta nos autos, por que é 492? Eu entenderia se fosse, talvez, 362, ou só 148. Tipo, uma averbação pode, outra não, alguma coisa nesse, uma superou a outra. Só que o número não bate. Então, eu não sei se não precisaria ter uma análise um pouco mais, até talvez a DRJ baixar a diligência para entender, porque não está expresso isso no lançamento, só diz simplesmente área de reserva legal não comprovada. E eles glosam 17,2 hectares, que não está explicado por que seria esses 17,2 hectares. Então, não sei se seria de uma apuração maior, mas por não entender esses números, eu entendi fazer o voto de supressão de instância. Mas, ao meu entender, de fato, sim, estaria comprovado que tem 510 hectares, né, como área de reserva legal. Ok, Martim, obrigado. O encaminhamento do relator é para anular a decisão de primeira instância, para que essa matéria seja apreciada por uma supressão de instância em relação à apreciação do tamanho da reserva legal. Foi uma matéria levantada em impugnação e não foi devidamente apreciada pela DJ. Se alguém, o Dr. Caio Leonan tem considerações aí, 3 pessoas têm consideração. Então tá, não sei qual foi a ordem, não verifiquei a ordem. Vou passar a primeira palavra para o Leonan aí rapidamente. Aproveitando
o que o senhor falou. Em fevereiro de 2020, já desse ano, em sessão presencial, nós julgamos um processo que a gente aplicou a teoria da causa madura. Então, acho que poderia aplicar a súmula. Se está averbado, aplicaria direto, até por celeridade, razoabilidade, celeridade no processo. Voltar para a DRJ para ela aplicar uma súmula do próprio CAF. Seriam essas minhas considerações. Caio, por favor. Caio? As minhas considerações são nesse sentido. Eu acho que para mim, está bem encaminhado de que nós temos condição de julgar o mérito. Então, se nós temos condição de julgar o mérito a favor do contribuinte, a favor de quem aproveitaria aqui a suposta nulidade, eu não vejo por que anular o acordo se nós temos já como definir. Ok, Ludmila, por favor. Eu ia colocar exatamente esse mesmo sentido, né, da que a gente tendo condição de julgar, também não vejo por que a gente baixar esse feito de diligência para a DRJ anular a decisão, não. Eu só tive um problema aqui com relação a encontrar onde que está averbado. Você pode repetir para mim, por gentileza, Martim, aonde que está nos autos? Que folha que é? Folha 28 do processo eletrônico já. Bom, havendo um consenso da turma que a matéria está madura, eu faço o voto, já apresento o voto por dar provimento ao recurso, né, já temos o 4, eu só fiquei com essa dúvida porque não está claro para mim por que foi a área glosada, foi só os 17 hectares, não fez muito sentido aqui para mim, mas eu faço o voto por dar provimento. Está olhando, né, Ludmila? Quando você tiver ok, você fala para a gente aí. Ô, Rony, posso? Só uma última consideração, a impugnação dele, eu acho, é até um tanto quanto genérica também com relação a isso. Ele trata dentro da questão de estar inserido dentro do bioma da Mata Atlântica, então ele não tem, eu não vejo esse laço para a gente baixar, porque ele não faz uma impugnação tão específica com relação a isso. Então, ok, eu concordo, né, que a DRJ poderia ter feito uma análise melhor, um escrutínio melhor da situação, mas a impugnação também peca, a meu ver, nesse sentido. Por favor. Valeu. Mário, levanta a mãozinha. Eu sou pela aplicação da súmula. E o Mário? Eu fiquei só na dúvida aqui, Martim, quando você mencionou os 17 hectares, aplicando a súmula seria mais favorável ao contribuinte? Sim, seria. Na verdade, explicar um pouco a questão de números, né? O contribuinte ele declarou 510 hectares, tá? A fiscalização apurou 492, então 17,2 a menos. O contribuinte ele prova 510, tá? Só que por que a fiscalização entendeu que é 492,8? Isso não está claro, não constou, assim, ela simplesmente afirma, não está aprovado, só que ela não especifica, porque é uma notificação de lançamento, não é auto de infração, assim, então é realmente só aquele papel que diz não comprovado, e por que seriam esses 17,2 não estariam comprovados, né? Ao meu entender, a matrícula está clara, não tem uma verbação de 17,2 específica, talvez, não, isso aqui é outra coisa, não vamos aproveitar. Então, mas assim, é um defeito do lançamento, a princípio, né, que talvez fosse... Já tá, desculpa, Martim, interromper só para a gente poder encaminhar. Vamos partir para a votação já, né, que já foi discutido aí, temos pela frente. Então, assim, Rony, já que é uma maioria nos debates que se formou pela apreciação do mérito, né, então eu vou retirar esse meu voto aqui, né, enquanto não finalizar o julgamento é possível, de supressão de instância, e vou passar a leitura, então, desses 2-3 parágrafos que eu fiz, citando a súmula agora. Então, entendo que a contribuinte fez prova do alegado, antes que lhe incumbia, haja vista que a soma das áreas averbadas das matrículas perfazem 510 hectares, conforme já referido no voto. Assim comprovada a existência de área de reserva legal pleiteada. Nesse sentido, cito a súmula CARF número 122, a averbação da área reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta
de apresentação do ato declaratório ambiental. Diante disso, voto por dar provimento ao recurso para restabelecer a área de reserva legal declarada pelo contribuinte, entre parênteses, 510 hectares. Provimento parcial, no caso, né? É total, porque ele só está... essa é uma dúvida. Ele seria parcial porque, de fato, uma parte eu entendi que haveria... ele não fundamentou, né? Então, seria parcial. Parcial. Ok. Vou coletar os votos, tá, senhores? Doutor Mário? Acompanho. Microfone, por favor. Sigo o relator. Ricardo? Sigo o relator. Ludmila? Eu acompanho também. Caio? Acompanho também. Leonan? Acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Tá, então eu também acompanho. Então fica isso, a gente para esse item 1, foi dado provimento parcial recurso para acatar a área de reserva legal declarada. Vamos passar o item 2 também, da relatoria do doutor Martim, com a palavra. Vou abrir aqui o item 2 da pauta. É do mesmo contribuinte, mas é outro imóvel. E esse caso aqui é um recurso paradigma, né? Ele repetitivo. Ele também é apreciado número 3 da pauta. De forma também sintética, né? Aqui tem um recurso de ofício, porque na origem foi exonerado o crédito tributado no valor de R$1.005.709,60, conforme a portaria CARF, portaria iniciada da Fazenda número 63 de 2007, o valor para cabimento do recurso de ofício é R$2.500.000, e nos termos da súmula CARF número 103, o recurso, para fim de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Então, na presente data, 2 de junho de 2020, o limite de alçada vigente é superior ao valor exonerado pelo julgamento da DRJ de origem. Logo, não deve ser conhecido do recurso de ofício apresentado. Em relação ao recurso de ofício, é isto. Em relação às demais matérias, eu gostaria de então esclarecer, então, que é o recurso voluntário. A DRJ julgou parcialmente procedente o lançamento, afastando a glosa quanto às áreas de preservação permanente e de reserva legal. O que ficou no recurso para ser apreciado ainda? As matérias área coberta por florestas nativas e a matéria VTN. Tá? Então, eu vou primeiro passar para a parte do voto que trata da área coberta por florestas nativas. Foi realizada a aplicação à glosa da área de cobertas nativas, foi informado da ITR, que seria 200 hectares, tendo compreendido da RJ de origem que seria necessário ter constatado tal área no ADA, do exercício em questão. No caso aqui, o ADA foi declarado deste ano, que aqui foi 2009, né, eu não constei os anos por ser um paradigma, ele foi declarado, então, tempestivamente, em 25 de agosto, o prazo seria 30 de setembro, porém, na declaração deste ADA, lá onde diz floresta nativa, aparece 0 hectares. Tá? No ano seguinte, o contribuinte também declara tempestivamente o ADA para o ano de 2010, onde, para aquele ano, ele coloca que tem 200 hectares de floresta nativa. É a única prova que ele apresenta para comprovar suas alegações. A DRJ de origem entendeu que 2009 é uma situação, já que tinha uma ADA, e para 2010 seria uma outra situação, já que o ADA de 2010 também tem ADA, consta uma informação diferente, né? Então, 200 hectares. Pelo que o contribuinte dá a entender do voto aqui, no caso de 2010 ele ganhou, e foi afastado, foi considerado isento, né, como área ambiental, acolhida a 200 hectares com floresta nativa. Então, ele expõe no seu recurso, olha, temos duas situações, 2010 eu ganhei, 2009 eu perdi, e é a mesma área. Eu fui na linha de que o ADA de 2009, ele próprio declarou como 0 a floresta nativa, então a prova que ele mesmo poderia ter declarado a IBAMA, ele declarou como 0 hectares de floresta nativa, e já em 2010 a situação era diversa, ele apontou que tinha 200 hectares de floresta nativa junto ao IBAMA.
ele não trouxe nenhum outro documento para provar essa alegação, como laudo técnico, ou, sei lá, uma lei, algum decreto, que naquela região lá tem floresta nativa. Ele não trouxe nenhum documento. Então, diante do ônus dele de fazer essa prova, eu entendo que não se poderia a gente valer de uma prova do ADA de 2010 aplicar para o ADA, para o exercício de 2009, tal qual a DRJ também considerou. Então, diante disso, por não ter feito prova de que no ano de 2009, exercício 2009, haveria 200 hectares cobertos por floresta nativa, eu entendo por negar provimento ao recurso nesse tocante. Quanto ao VTN, a situação é a seguinte: num primeiro momento, o contribuinte alega que faz uma alegação onde ele diz que, para atender ao item avaliação do imóvel, citando a informação constante nas mesmas intimação, alternativamente o contribuinte poderá se valer da avaliação efetuada pelas fazendas públicas municipais, foi apresentada uma avaliação na Prefeitura Municipal de Pouso Redondo, sede do imóvel intimado, cumprindo integralmente essa exigência. Então, ele junta uma declaração de um outro bem, o bem que é público, né, de uma avaliação que foi feita nesse bem. A DRJ aprecia, né, e diz que não caberia, né, que ele teria que ter juntado um laudo para atacar o VTN. Em recurso voluntário, ele altera a sua fundamentação, então ele não segue com a mesma linha, ele vai dizer que não seria possível o arbitramento pelo VTN, porque os dados do CIPIT para aquele exercício somente considerou terras agrícolas em Santa Catarina, e somente a partir de 2011 que os dados do CIPIT começariam a ter em seus bancos de dados informações sobre áreas com fins ambientais ou silviculturais. Então, ele tenta desconstruir o lançamento com base no CIPIT. Então, ele mudou a fundamentação totalmente, então essa matéria, se pode ou não pode ser lançado com base nos dados do sistema CIPIT, ele não aprecia, não impugna. Ele dá uma avaliação de um bem público. Já em recurso voluntário, ele vem com um argumento totalmente novo, que não foi apreciado pela origem, então aplicando o artigo 14 do decreto 235, onde a impugnação deve instaurar a fase litigiosa, e nela deve conter, conforme o artigo 16, inciso 3, os motivos de fato de direito que se fundamenta, os pontos discordantes, razões e provas que possuir. E o artigo 17 do decreto fala que se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Então, entendi preclusa a alegação do contribuinte quanto ao arbitramento do VTN, eis que não entregou a impugnação do lançamento. E a matéria que o argumento que usou para a primeira instância, ele não repete. Então, eu não teria que reapreciar ele, ao meu entender. Então, a conclusão do meu voto vai ser por não conhecer o recurso de ofício e por negar o provimento ao recurso voluntário. Ok, obrigado. Passar a palavra à Ludmila, que pediu. Seria, então, no caso aqui, um conhecimento parcial, né, do recurso voluntário, e na parte conhecida, negar provimento, né? Sim, até eu ia pôr essa dúvida para vocês, porque teve a alteração da parte de dispositivos recentes, né, do conhecimento parcial. Eu sempre fazia voto nesse sentido, de negar provimento ao recurso. Mas um pouco antes, lá, acho que foi por janeiro, né, teve uma orientação nova, e eu não lembro se nesses casos a gente vai negar o provimento ao recurso ou vai conhecer em parte, e na parte de conhecimento em parte, mas o conhecimento em parte tem que dizer o que não está conhecendo, né, exatamente. Aí vai ficar aquela opção, dependendo do quanto você não está conhecendo de muitas coisas ou conhecendo só uma parte. Tem que estar... o que você não está conhecendo exatamente, você consegue definir? O VTN arbitrário. Não conhecer da matéria... então seria conhecer... deixa eu ver, não conhecer do recurso de ofício e com relação não conhecer da matéria relativa ao VTN arbitrário, negando o provimento nas demais questões. A gente acerta o dispositivo certinho, a gente formata com mais cuidado depois, tá? Mas então fica isso aí, vai ficar... Isso. Quer dizer, primeiro tem a votação, né? Temos que passar. Obrigado pela observação. Se ninguém tem mais nenhuma observação, eu vou passar ao
a coleta dos votos, tá? Mário? Parece que a Ludmila quer falar. Oi, quer falar de novo? Pode falar. Eu até concordo, né, com o encaminhamento do relator, mas meu único problema, porque se ele tivesse trazido alguma documentação mais robusta acerca dessa área de floresta nativa em 2010, que não fosse rolada, que fosse uma declaração unilateral, eu até tenderia a aceitar, porque se em 2010 tivesse sido comprovado através de algum órgão ambiental que existia aquela floresta, por óbvio, em 2009 ela existia também. Então, meu ponto é só que o problema é ter sido turada e não por algum outro. Ok. Bom, então olha só, só combinar o seguinte, quando fala que vai começar a votação, todo mundo já abre os microfones, tá? Para facilitar, ok? Pode ser? Ok. Cada um vai abrindo, fechando e fica muito lento. Então todo mundo abre, já começa a votação, aí encerrou a votação, todo mundo fecha. Pode ser? Fica mais fácil. É um momento só. Então, vou coletar os votos. Mário? Acompanhe o relator, presidente. Ricardo? Acompanhe o relator. Ludmila? Ludmila? Vai. Caio? Acompanho o relator. Eu acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então fica assim, ficou negar provimento ao recurso de ofício e conhecerem parte do recurso voluntário, né, com exceção daquela questão que foi conhecida em parte do VTN, né? VTN. Isso. O VTN foi o que não foi conhecido. Ok. Rony, aqui a gente tem só duas matérias, eu não sei o que é melhor eu colocar, o que foi conhecido ou o que não foi, porque, então, o que foi conhecido foi floresta nativa e o que não foi VTN. Tá, Não conhecido. Deixando de conhecer sobre matéria sobre o VTN. Sugestão. Pois eu acho que é uma questão para a gente acertar depois, né? Vamos passar aí. Certo contigo, eu deixo aqui uma marcação, tá? Mas o importante é o conteúdo. Nós já perdemos tempo. E aí, então, esse resultado vai ser replicado para o número 3, tá? Porque é repetitivo. Eu passo a palavra para a doutora Ludmila, ok? Que é o item número 4 da pauta, tá? Então, agora nós vamos fazer 4. Isso. É uma questão, me parece um pouco simples, que é uma autuação de ITR, né, por falta de declaração da área de preservação, área de utilização limitada declarada, e também não foi acatado o VTN declarado pela recorrente. Na DRJ, foi dado provimento parcial para reestabelecer tanto as APPs quanto a área de utilização limitada declarada. Então, voltou para a gente aqui no CAF tão somente a questão do VTN. E eu acho que, nesse caso aqui, analisando as razões que foram declinadas na primeira instância e as que estão sendo trazidas aqui, agora em sede recursal, eu acho que poderia ser o caso até de um eventual não conhecimento. Só que, para privilegiar uma resolução do mérito, eu acabei apreciando, e meu encaminhamento já adiante seria de negar provimento ao recurso. O que aconteceu no caso foi o seguinte: ela fez uma declaração da ITR de 2003 do VTN como sendo pouco mais de R$82 mil o valor da terra nua. Nos anos posteriores, ela contrata um laudo pericial que faz uma avaliação do imóvel dela de 800 e poucos mil reais. E a partir daí, ou seja, em declarações posteriores a essa que nós estamos analisando, ela passa a declarar esse valor como 800 e poucos. Na impugnação, ela pede para restabelecer o VTN declarado. O VTN declarado era 82 mil. Então, ok. E em sede de recurso voluntário, ela já pede relata essa questão desse laudo, que fez uma avaliação desse VTN em 800 e poucos mil. Só que o que foi apurado pela fiscalização foi algo próximo de 1 milhão. Então, eu vejo aí essa inovação recursal, porque ela não tinha pedido essa aplicação desse laudo, ela tinha pedido o restabelecimento do que tinha sido declarado. Só que, de toda sorte, apreciando o laudo, assim como fez a DRJ, esse laudo que ela juntou posteriormente,
por faltar os requisitos, né, da NBR, por não ser contemporâneo, por não ter uma metodologia adequada do levantamento de imóvel, e é até interessante, né, no recurso voluntário, nas alterações posteriores, ela também foi autuada, e o valor da fiscalização também glosou o VTN declarado, mesmo sendo esse apurado pelo laudo de 800 e tantos mil. E aqui, no caso, nós estamos com o VTN num valor 10 vezes menor. E ainda, em sede de recurso voluntário, houve para mim uma inovação, porque é requerido que seja feita uma redução da multa com o contribuinte recebe a notificação que se vai ter reduzido 50% da multa, se efetuar o pagamento até uma data determinada, se pagar antes da impugnação. Então, não tendo cumprido aqueles requisitos que estão constantes na notificação, a gente não tem nenhum amparo legal para fazer essa minoração da multa recorrente. Então, as considerações, por ser o laudo imprestável, por, né, na verdade, poder até mesmo não conhecer dessa matéria, meu encaminhamento é de negar provimento ao recurso. Ok. Então, ninguém se manifestou. Eu vou já passar a coleta de votação. Mário? Acompanhe o relator, presidente. A relatora. Martim? Acompanho também. Acompanho a relatora. Acompanho. Leonan? Acompanho a relatora, Juliano? presidente. Acompanho a relatora, presidente. Tem 4, ficou negar provimento ao recurso. Passamos ao item 5 da manhã da relatoria do doutor Ludmila, por favor, com a palavra. Esse caso, na verdade, eu acho ele até um pouco perigoso. O que aconteceu foi o seguinte. Desculpa, só fazendo teu eu estou rindo um pouco. Só para quem está vendo, porque tem um gato atrás da Ludmila ali que fica passeando. Então, ficou uma coisa um pouco sui generis aqui, mas tudo bem, vamos prosseguir. Pula agora. Desculpa, esse caso é um ponto curioso, porque a recorrente, quando foi intimada a apresentar a documentação, ela apresenta um laudo, fazendo, né, a apuração de um VTN. Esse valor apurado pelo próprio laudo apresentado, ele é acatado pela fiscalização. Mas houve, né, nesse caso aqui, uma glosa de uma área de produtos vegetais. A recorrente alega que ela fazia plantio de cana-de-açúcar, mas a fiscalização entende que não foi comprovado nenhuma documentação apta a comprovar essa área. Então, a única matéria, né, que em tese a gente acharia que seria controvertida seria a questão dessa área de produtos vegetais. Não, a gente, em sede de impugnação, ela se insurge contra o valor do VTN que ela própria apresentou no laudo, que foi acatado pela fiscalização. Então, na impugnação, o que ela alega, na verdade, é que a área de... ela pede, na verdade, para, em sede recursal, ela pede para arbitrar com base no CIPT, só que quando ela foi intimada, o valor da terra pelo CIPT era quase R$8.000 o hectare, e o laudo foi um pouco inferior, e depois pede para anular, porque não foi feito com base no CIPT. Então, ela formula duas questões. Na impugnação, na verdade, ela fala que não deveria ter sido aplicado o valor encontrado pelo próprio laudo que ela apresentou. Teria ter sido aproveitado o menor valor que esse laudo encontrou. Então, com relação a essa matéria, eu fiz algumas considerações aqui, que, na verdade, primeiro que há uma inovação recursal, porque na impugnação ela pede que seja aplicado o valor encontrado pelo laudo que ela junta. Em sede recursal, ela fala que tem que se aplicar os valores constantes no CIPT, mas isso resultaria um agravamento da situação se a gente acolhesse, ou que fosse anulado porque não foi feito no base com o CIPT. Aqui eu entendo que, na verdade, ela está indo contra a própria prova que ela juntou, então
na verdade, isso até, né, aquela questão do venire contra actum próprio, da questão de boa-fé objetiva, eu acho que houve uma inobservância nesse sentido. E, na verdade, se ela, né, tivesse feito, né, não tivesse nem apresentado o laudo, a gente estaria, então, numa situação menos controvertida do que o que a gente está enfrentando agora. Então, na verdade, com relação ao sítio, eu não estou, do VTN arbitrado, eu não estou conhecendo das alegações. Só que existe uma outra parte ainda. A segunda parte é a questão da área de produtos vegetais, que ela fala que faz esse plantio de cana-de-açúcar. De fato, na impugnação, ela junta algumas notas fiscais que não fazem prova, né, dessa utilização, só que em sede recursal, ela faz a juntada de uma sentença que foi realmente o imóvel é o mesmo, a área que ela declarou como sendo de área de produto vegetal, ela declarou que 70, são melhores de hectares, de área de produtos vegetais, e esse laudo que foi produzido no âmbito de uma ação judicial, que trata de um exercício diverso do que a gente está apreciando. Nós estamos apreciando agora, eu acho que 2008, isso mesmo, agora é 2008, e esse laudo foi produzido com relação a uma autuação de 2010. Ela relata isso, e de fato, pela documentação apostada depois, é verossímil. Ela perdeu o prazo de impugnação, então ela ajuizou uma ação anulatória. Então, foi produzido um laudo judicial, ou seja, num exercício 2 anos depois do que a gente está apreciando, e foi reconhecido uma área de produtos vegetais muito próxima que ela declarou, que foi de 564 hectares. Então, não tinha como também ela fazer a juntada desse laudo pericial judicial que foi feito depois da impugnação. Então, isso para mim uma prova nova, então por essa razão eu estou acatando esse documento juntado, e aí a minha justificativa, né, para acatar, né, são períodos muito semelhantes. Uma área de plantio de cana-de-açúcar não é uma cultura que demora mais tempo, né, para se consolidar. Então, o meu encaminhamento seria conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto à discussão acerca do DT arbitrado, porque ele foi arbitrado em conformidade ao laudo que ela mesma apresentou, na parte conhecida da parcial provimento, para restabelecer 564 hectares, que foi o valor apurado no laudo que foi feito numa ação judicial referente ao exercício de 2010, e ainda acosta também algumas provas testemunhais, falando que aquele cultivo existia naquela fazenda há mais de 20 anos. Então, por estar convencida de que pelo menos esse valor de 564,0612 hectares de área de produtos vegetais, eu estaria restabelecendo essa área. Ok, algum esclarecimento? Senão a gente passa a votação, tá? Então, o Leonel, por favor, com a palavra. Não, só uma observação no dispositivo, já está ali o voto, né? Porque se você conhece parcialmente, não conhecendo a questão do VTN, mas a única questão que permanece é a questão da área de produtos vegetais, então o provimento seria total da parte conhecida, que você dá parcial provimento. Mas eu acho que ela está dando uma área diferente, né? A do laudo é melhor. Está dando uma área diferente? Ela pediu. Então tá. O laudo é 546, ela pediu... É diferente. Ele está pedindo 570. Tá. Ok, esclarecido. Então, passar a votação, então. Todos os microfones desligados. Mário, como vota? Com a devida vênia, essa questão do laudo, um laudo judicial, né, com testemunhos e tudo, e apresentado somente na fase de defesa, eu acho que, de certa forma, isso não foi apreciado pela DRJ, na verdade. Então, eu acho temerário a gente aceitar só nessa fase um laudo que não é nem o previsto na lei propriamente. Então, eu vou divergir para não considerar esse laudo também. Ok.
Divergência, doutor Mário. Como vota Martim? Acompanha a relatora. Ricardo? Acompanho a relatora. Caio? Eu acompanho a relatora também. Luan? Eu acompanho a relatora. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Eu vou acompanhar a relatora também nesse caso. Acho que o laudo judicial me parece, ainda que extemporâneo, está submetido aí a uma produção de prova até talvez mais rígida e mais definitiva do que a produzida no processo administrativo. Acho que dá para aceitar essa linha de raciocínio. Enfim, então fica com maioria de votos, ficou esse dispositivo, a doutora... doutora ele é um laudo que está um pouco entrecortado a tua leitura. Está um pouco entrecortada a tua leitura, assim, dá uma ajustada. Mas o que você ia falar? Eu ia falar que não tinha como. Na verdade, eu não. Não? Não, sim. Tá bom? É até um laudo posterior. Então, não tinha nem como. Na época da impugnação, esse laudo ele não tinha nem sido confeccionado ainda. Então, é uma questão de documento posterior, uma prova que foi produzida após a impugnação. Então, estaria até tendo autorização para a forma. Ok. Bom, então, só repete os dispositivos para a gente, Ludmila, por favor. Ludmila, o dispositivo pode repetir para a gente? Está no mudo. Está no mudo. Ludmila. Pode falar, cara. Gente. Oi. Então, o dispositivo ficou: conheço parcialmente do recurso, exceto quando a discussão acerca do VTN arbitra a conformidade com o laudo apresentado pela recorrente, ou quanto ao VTN, sem mais explicações, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reestabelecer 564,0612 hectares referentes à área de produtos vegetais. Tá. Então, foi por maioria de votos, né? Então ficou vencido o doutor Mário. Ok? E vamos passar então a leitura, e é replicado para o item 6 também, que é repetitivo, e vamos passar o 7, item 7, com a palavra da doutora Ludmila também, tá? Recorrente. O 7 e 8 foram tirados de pauta, tá? O item 7 e 8 foram retirados de pauta a pedido do contribuinte. Isso. Então temos aí, passar para o item 9 ainda com a doutora Ludmila. Por favor, Ludmila, com a palavra. Essa questão é uma autuação em razão de omissão de área do imóvel e também em razão da não comprovação do VTN declarado para os exercícios de 2007 e 2008. Na impugnação e no recurso voluntário, a insurgência apenas com relação ao VTN. Então, a questão da omissão da área do imóvel, ela nunca foi questionada em esfera administrativa, então ela está preclusa, essa matéria. Eu só fiz esse registro no voto. Então, a questão central está simplesmente na capacidade, né, da documentação apostada pela parte ser apta a comprovar aquele VTN declarado. E, no caso, esse laudo, a meu ver, assim como foi para a DRJ, é um laudo imprestável, porque ele não faz uma avaliação do imóvel
de imóveis análogos, não apresenta nenhuma metodologia para valores. O que a corrente fez foi pedir a várias imobiliárias que fosse feita uma avaliação daquele imóvel dele. Então, na verdade, nem é um laudo técnico, né? Na verdade, isso é até um parecer, porque ele não é dotado das metodologias necessárias pela MBR, né, para que seja feito, não foi comparado com outros imóveis, não trata de transação efetiva da região, de imóvel de situação análoga. Então, por ser esse laudo imprestável, e a única matéria a ser discutida aqui nesses autos é a questão do VTM, apesar da autuação trazer também a questão da área de omissão da área do imóvel, o ferramenta para ligar provimento de recurso. Tem alguma dúvida? Então, eu vou passar a votação. Doutor Mário? Acompanhe a relatora, presidente. Martim? Acompanho. Ricardo? Acompanho a relatora. Caio? Acompanho a relatora. Jonan? Acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho. Ficou negado provimento ao recurso. Nesse item 9, que é replicado para o item 10, repetitivo. E passar a palavra agora, item 11, doutor Leonão, tá? Ok. Quando estiver pronto. Estou pronto. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da primeira turma da DRJ de Campo Grande, que por decisão unânime julgou improcedente a impugnação, os pedidos de impugnação. O lançamento foi bem sumariado pela DRJ. Passo a replicar, peço vênia para fazê-lo. Trato presente de ITR relativo ao exercício de 2004. O fiscal atuante relatou que, em trabalho de revisão da declaração de ITR 2004, o contribuinte foi intimado a comprovar a regularidade das áreas isentas e o valor da terra nua, mediante a apresentação de laudo de avaliação, conforme determina a BNT. Da análise dos documentos apresentados, ficou constatado que não foi apresentado laudo de avaliação para comprovar o VTM declarado e a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel. Somente ocorreu posteriormente, em 2006, sendo os exercícios de 2004, razão pela qual foi constituído o lançamento. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme resumo da DRJ. A impugnação alega em síntese que, em 2004, possuía uma área de 915 hectares, sendo 25 de preservação permanente e 242 de reserva legal. As áreas de florestas existentes na propriedade são compostas de matas nativas. A área de 242 hectares declarada no DIAT corresponde à reserva legal, porque é formada por matas nativas, como demonstrado no laudo técnico de averbação. Embora tendo apresentado a documentação solicitada na intimação, a reserva legal declarada foi glosada, porque a sua averbação ocorreu somente em 2006. A área de preservação permanente e reserva legal é parte da reserva legal, de 380 hectares informado no ADA. O lançamento é nulo, porque não existe na Lei 9393 a exigência de averbação de área de reserva legal na matrícula. A Lei 9393 do ITR, ao definir a área tributável, não faz qualquer exigência para exclusão da área de preservação permanente de reserva legal, basta apenas a declaração. Os juros de mora e amortização não são exigidos no lançamento por declaração, concorda com o arbitramento do valor da terra nua, requer manutenção da área declarada a título de reserva legal. A tese não foi acolhida pela DRJ. O recurso voluntário sujeito passivo reitera os termos da impugnação e postula a reforma da decisão de primeira instância, para cancelar o lançamento. E o processo é julgado na modalidade não presencial. É o que importa relatar. Admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço. Preliminar nulidade. A defesa sustenta a nulidade. Diz que não se exige a averbação da área de reserva legal para o uso da isenção do ITR e que tanto a reserva legal como a APP basta uma mera declaração. Pois bem, entendo que não existe nulidade. No caso do ITR, diferente do que alega o recorrente, o ônus da prova das áreas isentas e das que reduzem o valor tributável é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento fiscal, na fase inquisitória, conforme previsto no artigo 40 e 47 do regulamento do ITR, decreto 4382 de 2002, como na fase de impugnação, até o do artigo 28, decreto 7574 de 2011, atribuindo-se ao administrado o ônus de provar os fatos que tenha declarado. Eu cito aqui no meu voto o artigo 40, a qual imputa o contribuinte o ônus probatório, nesse caso de declaração, provar declarado,
Veja-se que no presente caso o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista no artigo 723 do Decreto 7235, observado especificamente a instrução normativa que rege os procedimentos adotados para a revisão da sistemática das declarações, mediante utilização das malhas fiscais. Ainda na fase inicial do procedimento, o contribuinte foi regularmente intimado e não apresentou qualquer tipo de prova, sendo o ônus da prova dele, quanto a tudo que foi declarado. Para fim da declaração de ITR, é possível a mera prestação de informações, porém, em momento de auditoria, uma vez solicitada a comprovação, precisa o contribuinte exibir a documentação de suporte. Registro que o trabalho de revisão, então, é realizado pela fiscalização, eminentemente documental, e a falta de comprovação em qualquer situação autoriza o lançamento. A reserva legal se comprova pela verbação. Ademais, cabe ressaltar que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, e, sendo assim, eu rejeito a preliminar de nulidade, presidente. Ele pede diligência, eu faço uma abordagem dizendo que a diligência compete, não cabe diligência, uma vez que a prova competia ao contribuinte e não foi apresentada. Então, citando o artigo 18 do Decreto 7235, a autoridade jogadora poderá indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Competindo a prova ao contribuinte, eu indefiro o requerimento de diligência de perícia e rejeito a preliminar da unidade correlata. Licenciamento de defesa. Quanto ao juiz de mérito, passa a apreciá-lo. Eu faço inicialmente umas considerações gerais, peço vênia para não precisar ler. Basicamente, eu transcrevo a legislação do ITR e faço as considerações sobre a APP, sobre reserva legal, sobre APA, algumas distinções sobre cada tipo desses, sobre Mata Atlântica. E, na página 12 do voto, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia. Como informado em linhas petretas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício refere-se à exigência de ITR. Adicionalmente, consta dos autos demonstrativos de apuração, no qual se vê que a glosa efetivada foi sobre a área de reserva legal, declarada, de 242 hectares, sendo integralmente excluída. A área total do imóvel é de 915 hectares. A APP foi reconhecida integralmente, declarou-se 25 hectares e não houve glosa. De certo modo, o contribuinte parece confundir a APP com reserva legal e, em seguida, esta com floresta nativa, pois afirma existir floresta nativa que justifica a reserva legal e chama esta de APP em várias passagens. Mas, enfim, a controvérsia ser enfrentada exclusivamente à glosa da reserva legal declarada de 242 hectares, incluído seu quanto. Adicionalmente, discute-se os juros e multa. Por último, a temática sobre o reconhecimento do VTN e o pagamento do controvérsia. Área de reserva legal. O recorrente pretende o reconhecimento da área de reserva legal, no importe de 20% do imóvel. Pois bem, a reserva legal para gozar de isenção precisa obrigatoriamente da averbação. E essa averbação ocorreu posteriormente ao exercício. Ela ocorreu em 2006, estamos em 2004. Discutindo em 2004. Deste modo, sem razão recorrente nesse capítulo. Ele questiona a multa de 75%, acha elevada, coisa e tal. Ela decorre de aplicação legislativa, artigo 44 da 9430, combinado com o artigo 14, parágrafo 2º da 9393. Então, nós não podemos afastar a legislação posta, inclusive pela súmula CAF 2, eu nego provimento, nego sem razão recorrente neste capítulo da multa e juros. Os juros também tem a súmula CLAF 4, é aplicável a Selic, também por disposição legal, desde 95. Lei 9.065. Sem razão recorrente no capítulo dos juros. Quanto ao VTN arbitrado, o próprio recorrente informa que concorda com o VTN e alega que fez o pagamento com redução da multa de ofício e acrescido de juros. Pois bem, quanto ao VTN arbitrado, reconhecido, não se instaurou a lide, pelo que não há pronunciamento a ser feito pelo CAF. O contribuinte não controverso neste ponto. Em realidade, pretendo recorrer neste capítulo uma declaração da regularidade do seu recolhimento, considerando o reconhecimento do VTN de arbitrado, na forma como apresenta sua exposição. No entanto, a execução do julgado ou do auto de infração não está na competência do CAF. A execução compete ao DRF, da jurisdição do contribuinte, ao final da lide. Ao final da lide, a DRF fará as devidas aferições do montante recolhido versus o montante ainda devido, ocasião em que cobrará apenas o valor remanescente em aberto. Conclusão, deve provimentar o recurso. É como voto, presidente. Ok. Alguma observação, esclarecimento? Existe manifesto, então vou passar a votação. Mário? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanhe o relator, presidente. Ricardo? Acompanhe o relator. Ludmila? Caio? Acompanha o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, fico negado provimento por unanimidade. Vamos passar para o próximo item da pauta,
que é o 12, também de relatoria do doutor Leonardo. Por favor, com a palavra. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário relativo ao inconformismo com a decisão da primeira turma da DRJ de Recife, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. O lançamento tem por base a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito pacífico, com consequente arbitramento pela autoridade fiscal, com base no VTN médio por hectare obtido do CIP, ensejando aumento do VTN tributável e imposto suplementar. Consta dos autos que devidamente timado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação, na forma da BNT, o valor da terra nua declarado. A questão controvertida é um paradigma. A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN arbitrado, ao final requer o cancelamento do lançamento. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, na decisão a qual consiga-se que houve subavaliação do imóvel e que é acertado arbitrar o VTN a partir do VTN médio por hectare obtido do CIP. O recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, ratifica as questões de direito controvertida, se conforma com a improcedência das razões de defesa na forma da decisão de piso, questiona, em outras palavras, a não utilização do grau de aptidão agrícola no VTN obtido pelo CIP. É um paradigma e pode ser julgado na forma do julgamento não presencial, que importa relatar admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos, portanto, dele conheço. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. De início, pondero que se cuida do lançamento de ofício, do ITR, autorizado na forma do artigo 14 da 933, da Lei 933. VTN arbitrado. A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o declarado. Sustenta em adição e juntou lauda. Observe que o VTN arbitrado, conforme tela de consulta do CIP, foi o VTN médio por hectare. Não consta, por exemplo, ao menos, ter sido utilizada a aptidão agrícola outras. Consta, em realidade, VTN médio por hectare. Logo, entende que não se considerou efetivamente a aptidão agrícola do imóvel. Ademais, consta na tela de consulta do CIP a informação: não existe VTN para o exercício do município informados. Neste contexto, entende que a autuação, em verdade, considerou o VTN médio por hectare, a partir do valor médio das DITR, o que seja nulidade, consoante precedente do CAF, especialmente deste colegiado, pelo que assiste razão ao recorrente. Foi consignado na decisão hostilizada que o valor do CIP levou em consideração o valor do VTN de todos os imóveis rurais constantes na DITR 2004, cujo fato gerador ocorreu em 1º de janeiro. E, em complemento, constou que esse valor é coletado através de todas as ITR do ano exercício, apresentadas pelo contribuinte no ITR do município. Trata-se de um referencial de justiça tributária para impedir que algum proprietário pague seu imposto em valor por demais inferior ao comum dos demais casos correntes na área do município de localização do imóvel rural. Ora, não se admite arbitramento com lastro no VTN médio por hectare, sem considerar o grau de aptidão agrícola. Por exemplo, pastagem, pecuária, cultura, lavoura, solos superiores, planos, campos, cultura, lavoura, solos, ou pelo menos aptidão agrícola outras. Verifique, inclusive, que na DITR consta específicas aptidões agrícolas no imóvel em referência na forma como declarado na DITR. Logo, se o arbitramento pelo CIP não toma por base o efetivo grau de aptidão agrícola do imóvel, o lançamento não deve se sustentar. Veja-se ementa, de acordo com a Câmara Superior, eu transcrevo, peço tudo bem para vocês ler, e em complemento eu sinto um precedente do nosso colegiado, decisão de outubro de 2019, sendo assim, com razão, o recorrente neste capítulo e encaminhamento para o final, dispositivo, dou provimento ao recurso. É como voto, presidente. Só te pedir um favor, nesse processo em que, principalmente essa questão do CIPT, é importante colocar a página dos autos na tela, para facilitar aí, vale para todos que têm ITR, né? Para a gente poder localizar rapidamente o documento que foi utilizado pela fiscalização nos autos. Não tem referência, procurando aqui nos autos. Eu quero um paradigma que eu estou colocando, mas eu lhe digo aqui agora a página. Porque eu estou abrindo aqui também. Até porque... É a página 11 do PDF. Página 11. Então, é importante assinalar no teu... Tá. É importante, gente, até porque a Procuradoria ela tem questionado isso, tá? No sentido, assim, de... houve embargos que questionou se realmente era, se não era. Na verdade, no caso, foram rejeitados porque realmente foi feito com base no VTN médio da GTR, então foi dado provimento ao recurso como da jurisprudência tradicional do CARF. Mas, então, para facilitar, eu acho que é importante aí, tá, vocês assinalarem quem tiver nesses processos.
Então, feita essa observação, essa lá, a página dos autos onde se encontrar, para facilitar, né, o trabalho de todos. E, de qualquer maneira, se ninguém tiver nenhuma divergência, a jurisprudência do CARF é tradicional, nesse sentido, eu vou passar a votação. Mário, como vota? Acompanho o relator, só esse detalhe que ele colocou, porque, sendo paradigma, a gente tem evitado de informar a página para replicar para os outros, né? Isso, é um aconselhamento. Eu posso até colocar em vermelho e deletar da próxima vez. Ah, sim. Eu digo assim, é mais na leitura mesmo do acompanhar, né? Mas depois, evidentemente, aí é retirado. Foi boa observação. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Caio? Acompanho o relator. Acompanho. Ouvindo? Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, e então fica, por unidade de votos, dar provimento ao recurso. Ficou esse resultado também para o item 13, que é paradigma, né? E passo a palavra novamente para o Leonardo. 14, por favor, Leonardo. Vamos lá. Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário, relativo ao inconformismo, decisão da primeira turma, da BRJ de Campo Grande agora, julgou por unanimidade de votos, procedente em parte a impugnação, acolheu uma parte, o lançamento, está sumariado no relatório do acordo objeto da resignação, tendo por base glosa da área de preservação permanente, APP, 968 hectares, declarada, passa a não comprovação da área ambiental e a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, arbitrando com base no VTN por hectare do CIPT, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN tributável, apurando imposto suplementar. Questão de direito controvertida é um paradigma. A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se discorre sobre o VTN arbitrário, questionando com base no laudo acostado com a peça de defesa. Outro sim, sustenta erro de fato no preenchimento da DITR para advogar que dos 968 hectares declarados a título de APP, tem-se, na verdade, 444 hectares de APP, conforme ADA e laudo de caracterização ambiental, bem como 523 hectares de utilização limitada reserva legal, consoante averbado em matrícula do imóvel. O contribuinte é falecido, tratando-se de representação por meio de espólio. A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, a DRJ consignou que analisaria o caso sob a ótica da verdade material e que é possível alterar o lançamento por meio da impugnação. Prosseguindo, a decisão ACO alegou que a área ambiental pretendida era de 968 hectares e que o ADA contém este quantitativo declarado, de modo que julgou procedente em parte a impugnação, reconhecendo 968 hectares. No entanto, não acolheu a distribuição das áreas ambientais alegadas em impugnação como pretendido pelo recorrente, vez que o ADA não contém a distribuição pretendida pela defesa, e é dito que depende de ADA, em estrito termo declarado, eventual reconhecimento a maior, presidindo inclusive de memorial descritivo e laudo para justificar o pleito. Em sequência, julgou improcedente o argumento relacionado à insurgência contra o VTN arbitrado com base no CIPT por aptidão agrícola, sendo dito que o laudo técnico não atende às exigências da BNT. O recurso voluntário. O recurso voluntário sujeito passivo reitera a resignação exclusivamente contra o VTN arbitrado e não se conforma com o não acolhimento do laudo, especialmente sob o argumento de não seguir a norma da BNT. A defesa apresenta documento novo laudo. É o que importa relatar, presidente. Admissibilidade. O recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade, por conseguinte, com isso. Apreciação de questão antecedente à análise do mérito. A defesa colacionando no recurso voluntário documentos novos, relativos à mesma controvérsia. Dito isto, passa a analisar a possibilidade de analisá-los, e eu faço aqui, a gente já fez vários julgamentos desse caso, desse tipo, conhecendo documentos que estão relacionados à própria controvérsia dos autos. Pelo arrazoado, conheceria os documentos novos ao analisar o mérito. Aplica o parágrafo 4º, linha C, do artigo 16 do decreto 7235. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. VTN arbitrado. A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser restabelecido o declarado. Sustenta que juntou o laudo. Dizem acréscimo que não se conforma com a exigência do laudo ter que sequer requisito para atender a norma da BNT. Assevera que a norma legal não faz tal exigência. De início, afirma que o tema não é novo nesse colegiado, exigindo o laudo da BNT. Já julgamos até um caso da Ludmila hoje pela manhã. Pois bem, partindo para análise concreta, efetivamente não assiste razão recorrente na pretensão de afastar o arbitramento, pois o laudo técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios, a exemplo da plena observação da NBR 14653
dígito 3 da BNT, deixando de apresentar fundamentação grau de precisão 2, com apuração de dados de mercado, ofertas, negociações, opiniões, referente a pelo menos 5 imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico, na regressão linear, fatores de homogeneização, de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preço de 1º de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% ao pelo menos. Sendo assim, eu não estou acolhendo o VTM de acordo com o laudo apresentado, porque o laudo não atende os requisitos da BNT, eles caracterizam como um mero parecer técnico, na forma da NBR 14653, e não é suficiente para afastar o lançamento, com base no CIT. Em conclusão, dá que provimentar o recurso. É como voto, presidente. Opa. Esse é o número 14. Alguém ficou com algum esclarecimento pendente? Não. Todos aptos para votar. Doutor Mário? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanho o relator, presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Ludmila? Ludmila, está ouvindo? Ludmila? Acompanho, eu passei no celular, estou ouvindo, mas o celular está lento. Tá. Acompanho, Ludmila? Acompanho. Ouviu? Ouviu. Cara? Acompanha o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, ficou por unanimidade de votos, negar provimento do recurso. Itens 14 e 15, negar provimento. Passo a palavra novamente, Leonan, item 16. Qual a palavra? Cuida-se o caso de versão de recurso voluntário, em conformismo com a decisão da primeira turma da DRJ de Campo Grande, novamente, julgou improcedente a impugnação nesse caso. A essência do lançamento foi bem sintetizada pela DRJ, sumariado no acordo do objeto da resignação, tendo por base a desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, arbitrando com base no VTN por hectare, considerando o grau de aptidão agrícola com consequente aumento do VTN tributável apurado do imposto suplementar. A questão controvertida é VTN arbitrado, questionando com base em laudo acostado, e sustenta a existência de APP, de reserva legal e de área de culturas produtos vegetais. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na decisão ACO, é dito que a impugnação contribuinte pretende a retificação da declaração, mas não comprova a APP, a reserva legal ou a floresta nativa invocados e inexistente a verbação coada nos autos. Quanto às áreas plantadas com produtos vegetais, a DRJ afirma que é a porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamento de essências exóticas ou nativas destinadas a consumo próprio ou comércio, e para comprová-la é necessário apresentar laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada de anotação de responsabilidade técnica, ART, devidamente registrado no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais. Ademais, analisando o laudo constante dos autos, observa-se que foi apurada uma área de cultura anuais de 64 hectares, porém não foram discriminados os tipos de produtos cultivados. Por outro lado, há de se observar que, embora se considere a área de produtos vegetais, a alíquota de cálculo do imposto permanecerá a menor possível, 0,45, que é a mínima da tabela, levando em consideração o grau de utilização do imóvel já reconhecido, 96%, e o tamanho da área do imóvel. Salientou a DRJ que a declaração do imóvel foi objeto de malha de TR parâmetro valor da terra nua. Por esse motivo, os demais itens foram mantidos pela fiscalização e a redução da área de pastagem implicaria em agravamento do lançamento, hipótese não admitida. Por fim, quanto ao VTN, foi confirmado pela primeira instância a subavaliação do cálculo. Quanto à espontaneidade, foi dito que o contribuinte poderia apresentar a declaração retificadora a qualquer tempo, desde que antes do iniciado procedimento fiscal. Isso é a DRJ que mantinha juros e multa. O recurso voluntário sujeito passivo reitera o estímulo da impugnação. Invoca os termos do auto colacionado. O que importa relatar, admissibilidade. O recurso atende todos os pressupostos, portanto, dele com isso. Faço considerações gerais inicialmente, e avanço para do erro de fato, verdade material, página 9 da minuta. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício refere-se à exigência de TR. Adicionalmente, consta dos autos demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi exclusivamente de VTN declarado. Não houve declaração de áreas ambientais. Houve declaração, a qual foi integralmente aceita, de 5.583 hectares de área de pastagem.
Todavia, de certo modo, o contribuinte alega erro de fato, pois sustenta que o laudo colacionado bem descreveu a área, sendo informado no trabalho técnico, incluso fotografias, levantamento planimétrico, cadastral, ART de engenheiro agrônomo. Existia PP com 434 hectares, existia reserva legal de 729 hectares, existia culturas anuais com 64 hectares. A DRJ analisou a matéria, porém entendeu que não existem provas e, diante disso, traduziu em complemento tese de perda de espontaneidade. De logo, pondera que o contribuinte pode pretender alterar o lançamento face à verdade material, mediante a apresentação de impugnação, conforme previsto no artigo 145, inciso 1 do CTN, o que foi feito a tempo e modo, especialmente quando houver justificativa para tanto. E no outro norte, a DRJ tratou das matérias e, por conseguinte, entende que há devolução da matéria para esse colegiado. Aliás, a DRJ consigna aqui. Com relação à retificação dos dados da DITR, cumpre ressaltar que pode ocorrer que, no cumprimento de suas obrigações legais, o contribuinte venha equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel. Porém, nessa situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros cometidos em sua declaração, visando a retificação dos dados considerados no lançamento. A autoridade julgadora pode autorizar a alteração de dados declarados quando restar comprovado o erro. Veja-se que o sistema de repartição do lance probatório adotado no decreto 7235, norma que rege o processo administrativo fiscal, dispõe no artigo 16, inciso 2, competir ao contribuinte fazer prova do direito ao fato afirmado. Mas, do outro lado, o princípio da verdade material, a liberdade da prova, que vigora neste regime, confere ao julgador administrativo maior elasticidade na apreciação do custo probatório e na instrução, podendo, inclusive, determinar diligências. Pondera em continuidade que esse princípio da verdade material está ligado ao princípio da legalidade, no qual o julgador deve buscar exatamente o que determina a lei, bem como guarda sintonia com o princípio do formalismo moderado, que dispensa formas rígidas para o contencioso administrativo, bastando as formalidades necessárias à obtenção da certeza jurídica e a segurança procedimental, que permite concluir que, para fins tributários, a verdade material deve prevalecer para imputar-se a correta subsunção, não valendo-se apenas de fatos constituídos, que podem conter problemas, equívocos e não encontrar previsão na lei tributária para sua manutenção sustentada em mero formalismo. Ademais, em minha ótica, a perda da espontaneidade pelo início do procedimento fiscal no contexto do ITR simboliza que o contribuinte não pode pretender regularizar de per si o recolhimento do tributo sem as sanções que couberem. Tampouco pode transmitir nova declaração para modificar a seu exclusivo critério o procedimento fiscalizatório em curso. Porém, a mensuração da base de cálculo e da alíquota devem guardar a todo tempo sintonia com a verdade material, especialmente porque o ITR deve constar a declaração de todas as áreas ambientais, cuidando-se de declaração obrigatória, inclusive tem a administração tributária o dever de revisar, inclusive de ofício, a DITR, em casos de erro, omissões ou inexatidão. Aliás, pode a autoridade julgadora fazer a prova dos autos, determinar a revisão ou modificação do lançamento, e cita os dispositivos. Deste modo, possa revisar as matérias em controvérsias negadas pela DRJ. Todas essas matérias foram apreciadas e negadas pela DRJ, apesar de não constar na DRTR original. Área de preservação permanente. O recorrente pretende, em sede de contencioso, para aperfeiçoar a base de cálculo da alíquota do imposto, o reconhecimento da APP na extensão de 434 hectares, alega que o laudo técnico portador de relatório tem suporte em levantamento plano e altimétrico, possui ART e é assinado por engenheiro agrônomo, que inclusive faz levantamento fotográfico do imóvel. A DRJ diz que para reconhecer a APP é preciso de ADA e do laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo florestal. É dito que com esse procedimento evita-se distorções. Pois bem, entendo que o ADA não é elemento obrigatório e é essencial para a comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. A própria PGFRN já emitiu parecer técnico sobre o assunto, em síntese de interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para fatos geradores anteriores ao novo Código Florestal de 2012, aprovou dispensa de contestar e recorrer. E diz o item da dispensa de contestar e recorrer da DRJ, da PGFN. O STJ entende que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento, e se dá por homologação, dispensa da averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e apresentação de ato declaratório ambiental pelo IBAMA para reconhecimento de área de preservação permanente e reserva legal, com vistas à concessão da isenção do ITR. Dispensa também para a área de reserva legal a prova de sua averbação, mas não a averbação em si, no registro de imóveis no momento da declaração tributária. Peço para trazer a colação passagem do citado parecer da PGFN, e aí leio o item 23. A partir das colações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do artigo 17-O, caput parágrafo 1º da 6938 de 81, com redação dada pela Lei 10.165 de 2000, até a entrada em vigor do novo Código Florestal, de 2012, o STJ continua a rechachar a exigência de ADA, com base no teor do parágrafo 7º do artigo 10 da 9393. Ademais, sido precedente de outra turma, a decisão unânime,
Acordo 9301.005.972, dito isto, importa aferir os outros elementos que possam atestar a área indicada para o imóvel com a extensão pretendida. Pois bem, para atestar a APP, o recorrente conta com laudo. O referido documento tem, inclusive, certa formalidade, porém, concordo com a DRJ quando informa que deveria o trabalho técnico indicar perfeitamente o total diário do imóvel que se enquadra nesta definição de APP, mencionando especificamente em que modalidade de APP se enquadra cada área delimitada, na forma da Lei 4771 de 65, Código Florestal anterior, vigente à época, com suas posteriores alterações. Contudo, isto não é feito. Logo, convijo com a decisão de piso, no sentido de que esse procedimento evita distorções de modo que não acolha a APP, uma vez que o laudo, para mim, não é satisfatório. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. A área de reserva legal, ela não foi averbada, portanto, eu estou rejeitando também, pela falta de averbação, requisito obrigatório. Cito toda a legislação e todos os dispositivos. Área de culturas anuais, produtos vegetais. O recorrente pretende sede de contencioso para aperfeiçoar o lançamento, o reconhecimento das áreas de culturas vegetais, 64 hectares. Pois bem, o laudo técnico colacionado não é apto a comprovar tais culturas anuais para minorar o valor do ITR, uma vez que não demonstrou as conclusões para as alegadas culturas anuais. Não as detalhou, não as especificou, não as pormenorizou, nem as descreveu. De mais a mais, a DRJ considera que há de ser observado que, embora se considere a área de produtos vegetais, a alíquota de cálculo do imposto permaneceria 0,45, que já é aplicada, que é a mínima da tabela, levando-se em consideração o grau de utilização já obtido pelo imóvel. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo, VTN arbitrado, o laudo VTN arbitrado. A defesa questiona o VTN arbitrado e pede para ser utilizado o laudo técnico apresentado. Sustenta que o laudo trabalha com mais de 5 amostras e segue a BNT. Pois bem, observe na fase de fiscalização recorrente realmente não apresentou o laudo técnico na forma normatizada pela BNT. No entanto, juntou com a impugnação novo trabalho técnico, de forma mais elaborada. Porém, ainda assim, não atendeu plenamente a norma da BNT, NBR 14653, dígito 3. Explico. É que o laudo não comprova de forma efetiva as negociações de preços de matrículas de imóveis vendidos, negociados, recortes de jornais da época, ofertando imóveis conforme a norma da BNT. Dito isto, para as amostras ainda seria necessário informações das específicas características e demais dados dos imóveis paradigmas, o que não se observa. Teria que mostrar similitude entre os imóveis pesquisados e o imóvel em litígio. O caso de se reconhecer a incidência do item 912 da NBR 146533, que estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico, que neste caso substancia que a avaliação ali constante não apresenta grau de fundamentação 2, conforme exigido normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se levantamento precário e inapto a alterar o lançamento. A utilização dos dados relativos ao CIPIC para o levantamento de previsão legal para essas hipóteses. Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação 2, como determinado pela NBR 14653. Verifica-se, em sumas, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência de informações e não atendeu os requisitos estabelecidos na norma técnica da BNT. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo, dispositivo não é providenciar o recurso. É como voto, presidente. Ok. Alguma observação aí? Algum reparo? Então, se não, eu vou passar a votação. Mário, como vota? É só a questão do ADA aí, que estão pequena questão divergente de posicionamento, mas eu acompanho o relator. Ok. Martim? Acompanho o relator também. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? 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 Acompanho o relator. Ok. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Ok. Eu vou acompanhar também, tenho as mesmas considerações, talvez, que o doutor Mário tem, né, em relação ao ADA, mas até para não ter uma votação pelas conclusões aí, de empate, né, que poderia acontecer eventualmente, vou acompanhar o relator também, nesse caso, integralmente. Aí. E fica esse resultado para o item 16 e 17, ok? E vamos passar para o 18, Odessa, agropecuária líquida. Só uma observação inicial, presidente. Esse 18 é a mesma coisa do 28, muda só as competências, tá? Então, quando a gente proferir o julgamento desse aqui, já pode replicar lá no 28. Ok.
Está lá embaixo na pauta, o 28. Inclusive o 28 é paradigma. Tá. Então me lembra no final, tá? Com certeza. Ok. É um recurso voluntário, decisão unânime, primeira turma da Delegacia de Campo Grande, unanimidade de votos, julgamento procedente da impugnação. O lançamento foi sintetizado da seguinte forma: foi lavrado auto de infração relativa a imóvel rural com área de 967 hectares, constou na descrição de fato que, após regulamento timado para apresentar documentos para comprovar os dados declarados da DITR, nos exercícios citados, o contribuinte não apresentou ato declaratório ambiental, ADA, e na matrícula apresentada não consta a verbação da área de reserva legal. Também foi autorado o VTN declarado em virtude do laudo apresentar algumas irregularidades. Na impugnação, alegou que a área do imóvel é de preservação permanente. O decreto estadual considera o imóvel como sendo área de preservação ambiental, porém tais fatos não foram sequer considerados pela fiscalização. A obrigatoriedade da utilização do ADA não perdurou por muito tempo, considerou-se dispensável a utilização do ADA. Tal permissivo legal tem ampla aplicação, incluindo também os contribuintes atingidos pela cobrança do ITR antes da publicação da MP, anusar os documentos que comprovam que a área do imóvel estão incluídas a de preservação permanente e reserva legal. A tese de defesa não foi acolhida na DRJ, a DRJ refutou cada uma das insurgências, abordou acerca do procedimento de autuação da verificação da ITR, que é por a ITR, caráter vinculatório da fiscalização, enfrentou a alegação de imóvel supostamente se localizar em área de proteção ambiental APA, de Guaratuba, delineou-se os aspectos concernentes às áreas de preservação permanente e reserva legal para fim de isenção do ITR, ponderou que não houve impugnação contra o VTN arbitrado. Ao final, conseguiu não julgar improcedente. No recurso voluntário, sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Na peça recursal, aborda capítulos específicos que lerei mais à frente. Apresenta documentos novos vinculados à LIDE. É o que importa relatar a admissibilidade. O recurso atende todos os pressupostos, portanto, dele conheço. Documento novo. A defesa apresenta com documentos novos, porém, são documentos ligados à própria controvérsia, à própria LIDE instalada desde o início, portanto, deles eu conheço, faço toda a apresentação aqui dos argumentos, são temáticas já lidas e já conhecidas do colegiado, peço vênia para avançar o mérito. Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Faço considerações gerais, inicialmente dizendo que pondero que o lançamento é de ofício do ITR, autorizado na forma do artigo 14 da Lei 9393, que é a lei do ITR, importa anotar em passão que disciplina a legislação para a apuração do ITR, cito o artigo 10 aqui na sua íntegra. Eu avanço e faço a seguinte colocação. Vês, portanto, a título de considerações gerais, vês, portanto, que além das áreas de preservação permanente APP, as áreas de interesse ambiental, cito várias delas, também chamadas de áreas de utilização limitada, possuem significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque, quando efetivamente comprovados, corrobora com a redução do valor do ITR devido. Daí ser necessário, quando se pretende reduzir a área tributável, comprovar a existência de tais áreas, seja de preservação permanente, seja de interesse ambiental, exceto que cada espécie de área tem o seu requisito próprio de comprovação. Uma forma de iniciar essa comprovação no que se refere a APP é fazer uso do ato declaratório ambiental, ADA, para possibilitar teste da área pelo órgão ambiental com efeito de se presumir efetiva para o fim fiscal, caso não ocorra vistoria ambiental específica. Outro sim, para de reserva legal, uma forma de comprová-la é averbá-la no registro público competente, para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la de modo incontinente como tal. Em complemento, cabe inclusive fazer uma breve explanação sobre a área de preservação permanente, área de proteção ambiental, APA, área declarada de interesse ecológico, e Mata Atlântica. APP são áreas que, em virtude de hidrografia, topografia, do tipo de acidente geográfico específico, cobertas ou não de vegetação nativa, são definidas por lei como tal, ou que pela destinação são assim, declaradas por ato do poder público. É a área que deve ser preservada sem exploração e ocupação. Elas gostam de isenção do ITR. A regência legal das APP do Código Florestal. APA, que não se confunde com APP, são áreas de interesse ecológico, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para a proteção dos ecossistemas e ampliação das restrições de uso. Em suma, é uma área geral extensa, com um certo grau de possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É uma área tributável que pode gozar da isenção do ITR, quando em caráter específico para determinada área da propriedade particular existe a comprovação de restrições de exploração. Por conseguinte, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não torna automaticamente isento do ITR, somente para as áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais,
se considerar a exclusão tributária. A regência legal da APA consta da Lei 9985 de 2000. Mata Atlântica, por si só, não se confunde com APP ou com APA, na essência da definição própria. Mata Atlântica é um bioma e cuida-se de área de interesse ambiental que veio a ser beneficiada com isenção TR quando considerado como vegetação primária e secundária em estágio médio e avançado de regeneração, ou como floresta nativa, isto é, somente a partir de 2007. A regência da Mata Atlântica consta da Lei 11.428 de 2006. Portanto, as APPs, desde que efetivamente comprovado, gozam de isenção de TR, por outro lado, não gozam de isenção de TR as áreas declaradas em caráter geral por região local ou nacional, como as situadas em APA, mas sim apenas as declaradas em caráter específico. Eu avanço aqui para os capítulos da decisão, área de preservação permanente. O recorrente pretende o reconhecimento de APP, aduzindo existir decreto estadual de 92, que considera o imóvel como sendo área de preservação ambiental, fazendo prova da certidão da Prefeitura Municipal de Guaratuba, Paraná, o que o consubstancia como APA, área de proteção ambiental, e não como APP, embora possa existir APP em delimitadas áreas específicas da APA do imóvel. Também invoca a existência de Mata Atlântica, floresta nativa no imóvel, o que também não se confunde com APP, apesar de poder existir Mata Atlântica em APP ou dentro da APA. De toda sorte, a DRJ mantém pontuação que não acatou a área como isenta por inexistir ata tempestiva. De certo, o erro de fato pode ser reconhecido como comprovado. A defesa mantém a alegação da existência da área isenta. Pois bem, entende que o ADO não é elemento obrigatório e essencial para a comprovação da área isenta, ao ITR ponderado, podendo ser comprovado por outros meios e outros elementos. E aí eu cito o parecer PGFN, eu já li, peço venha para avançar, li no voto anterior, essas razões. E, dito isto, importa aferir os outros elementos que possam atestar a área vindicada para o imóvel com a extensão de 967 hectares. Pois bem, para atestar áreas ambientais isentas, consta dos autos laudo de folhas, 83 a 108, assinado por profissional habilitado no CREA, técnico em meio ambiente, folha 146, 147, 155, 156, com a RT do CREA, folha 101, afirmando que o imóvel tem 416 hectares de APP. Somado a isto, existe nos autos ADA, ainda que intempestivo, e relativo ao exercício 2009, que não é o exigido neste processo. Aqui é exigido 2004, 2005, 2006, no qual se converge no sentido de haver 416 hectares de APP. De mais a mais, o decreto estadual sinaliza que a região é de interesse ambiental, o que, em regra, aponta extensas áreas de proteção, de certo existindo APP dentro da APA, folhas 246 a 248, mas sem confundir os institutos. Acrescenta ainda que, para reconhecimento de APP, não se faz necessária a verbação do registro de imóveis. Por conseguinte, doravante, sem muita digressão, ao menos com o corte anterior ao Código Florestal de 2012, bem como considerando o ADA apresentado, combinando com o laudo mencionado, especialmente com este, declara a existência de comprovada área de 416 hectares de APP, sendo assim, com razão recorrente neste capítulo, declarando os 416 hectares de APP, área de reserva legal. O recorrente pretende ainda o reconhecimento de área de reserva legal e o laudo mencionado, assim como o intempestivo ADA referido a ponto a área de reserva legal. Pois bem, a reserva legal para gozar de isenção precisa obrigatoriamente de sua verbação à margem da matrícula do imóvel. A temática é pacífica no CAF, logo, como não restou comprovada a verbação tempestiva, não faz juízo o contribuinte a benesse, ainda que tenha ADO, ainda que tenha laudo. Precisaria da verbação, a verbação não existe, sendo assim, sem razão recorrente no capítulo da reserva legal. Áreas cobertas por florestas nativas. O contribuinte também invoca que existe Mata Atlântica no imóvel, e desta feita, esta área seria isenta. Pois bem, o laudo técnico colacionado não é apontado, não é apto a comprovar tais áreas para fins de isenção, uma vez que não caracterizou a referida Mata Atlântica conforme seu estágio de regeneração. Vale dizer, o laudo não especifica se as áreas cobertas por florestas nativas são aquelas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, como exige a lei para fins da isenção do ITR. Aliás, a Mata Atlântica, não sendo uma APP, na essência da definição própria, mas se cuidando de área de interesse ambiental, veio a ser beneficiada com a isenção do ITR, desde que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio e avançado de regeneração. Demais disto, em acréscimo, inexiste nos autos, alternativamente, eventual declaração em caráter específico para o imóvel em referência, reconhecendo suas áreas como de interesse ambiental. Eventual auto geral, sem especificação própria, não socorre ao contribuinte. Veja-se que o sustentado laudo técnico, o qual foi juntado aos autos no momento correto da lei, não contém elementos suficientes para satisfazer a caracterização ambiental que alega testar. Falta-lhe relatório fotográfico, com detalhamento de espécies florestais, maiores esclarecimentos acerca da vistoria, especificações e apontamento do grau de vegetação de porte florestal
da vegetação nativa e porte florestal na dita área ambiental protegida, do potencial ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das espécies arboríferas nativas e nativas endêmicas e eventuais arboríferas exóticas invasoras, especialmente para testar o bioma Mata Atlântica. Por conseguinte, não resta provada que a Mata Atlântica seja do tipo que se enquadre como imprestável para qualquer exploração. Ademais, não resta provada que seja PP, de modo que a lei, neste ponto, está dentro do padrão de legalidade por inexistir efetiva comprovação da área isenta. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. APA. O contribuinte igualmente invoca existir área de declarado interesse ambiental e ecológico no imóvel, e desta feita, essa área seria isenta. Alega que o imóvel está localizado integralmente na APA de Guaratuba, sendo objeto de decreto estadual. Pois bem, não assiste razão recorrente neste ponto. Para ser reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas com direito à isenção de TR, faz necessário, na forma da linha B do inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 10 da 9393, existir declaração de interesse ecológico mediante ato do órgão competente federal ou estadual e que especialmente amplia as restrições de uso. Portanto, deve haver declaração em caráter específico e não apenas geral, inclusive delineando a qual título determina que determinadas áreas da propriedade particular suportam as restrições, isto é, não são admitidas declarações em caráter geral por região local ou nacional que não especificam quais são as áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão recursal, uma vez que o decreto estadual não é específico. Sendo assim, sem razão recorrente neste capítulo. Conclusão. Em resumo, conheço do recurso, defiro conhecimento dos documentos novos e numéricos, não reconheço a área de reserva legal, não reconheço a área de florestas nativas, não reconheço como isenta a área de da área de APA, por não ter caráter específico, a declaração específica das áreas dentro da APA que seriam isentas, mantenho o VTN arbitrado por não ter sido controvertido e dou provimento parcial para restabelecer 416 hectares de APP. Em síntese, meu dispositivo é, ante o exposto do provimento parcial, recurso para restabelecer 416 hectares da área de preservação permanente. Aí como voto, presidente. Ok, obrigado, Ana. Só lembrando, a gente vai só fazer essa votação e depois 5 minutos de intervalo, tá? 5 minutos, ok? Ok. Então, a matéria toda, não sei se alguém tem alguma observação, né? A gente, dados os precedentes aqui da turma, provavelmente a gente vai ter um empate no julgamento em relação à APP. Aí vai ser aplicado, evidentemente, o dispositivo da nova lei aí por um dispositivo padrão, tá? Que todos os turmas estão aplicando, inclusive os turmas extraordinários. Mas vamos primeiro votar para ver como é que vai ficar, né? Doutor Mário, com voto? Já antecipou um pouco, né? Que pese o costumeiro garantido do conselheiro Leonan, eu vou divergir nessa questão do ADA, né? Porque o ADA apresentado, ele é de 2009 e os lançamentos vão até 2006, se eu não me engano. Eu acho que mesmo, além de intempestivo, que não seria tanto, mas a questão de não ter ADA para o período propriamente. Então, vou abrir divergência. Ok. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho a divergência. Ludmila? Ludmila? Tá travado dela. Mas pode falar, gente. Oi? Não está dando entrecortado. Estamos aguardando a Ludmila. Pode repetir, Ludmila? Pode escrever e botar no visual da tela aí também, Cid. Pode escrever e botar no visual da tela também. Ludmila, está ouvindo? Ela acompanha, deu para ouvir. O Caio? Eu acompanho a divergência. O Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho a divergência. Então, vai ficar o dispositivo padrão, tá? Repetindo,
Acordo os meus colegiados, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, e faço embate no julgamento, em dar provimento parcial ao recurso para restabelecer 416 hectares de área de preservação permanente. Preciso conselheiros Mário, Ricardo, Caio, Rony, que lhe negaram provimento, ok? E esse resultado vai ficar replicado para o 28, né? 28 e o 29 é paradigma do 28. Ok. 28 e 29. Tá, então ficou isso. E vamos agora, a partir desse momento, eu vou pedir para o Mário, pode pausar a gravação, mas é bem pequeno o intervalo, são 5 minutos, acho que não precisa nem o suporte pausar, é só desligar a câmera e vamos, já retornamos em 5 minutos, são 8h40, 8h45, gente. Tá? Encerrando.